Por exemplo, quando a gente fala de esteroide, né? O que você acha que é o maior problema quando a gente lida com esteroide no corpo humano? Me dá a tua opinião, quero a tua opinião sincera. Efeito colateral relacionado a um um uso... esteroide, é um hormônio. É um uso equivocado. Um uso equivocado, eu imagino. Porque eu tenho alguns amigos que usaram lá na infância, lá na adolescência, e que... Eu tenho um amigo recente agora que usou muito e ele para de treinar e ele ganha muito peso, fica grande, fica flácido, fica enorme e tem uma dificuldade absurda de voltar ao peso normal. De onde você acha que essa dificuldade absurda ela vem? Eu creio que de uma desregulagem do metabolismo dele. Ótimo, então você lembrou do metabolismo e que você tem razão. Você já parou para pensar que o esteroide também funciona no cérebro? Não. Você sabia que o esteroide ele modifica, por exemplo, sua percepção de satisfação? Porque ele mexe na capacidade do seu cérebro perceber beta-endorfina? Entendi. Então, quando uma pessoa ela decide usar esteroide, e assim, eu quero que seja muito claro para você que eu não critico médicos que são contra nem a favor do uso do esteroide, porque eu sou médico e médico não critica médico. Está na nossa código de ética, está no nosso juramento de Hipócrates. Segunda coisa, médico não julga paciente. Está no juramento de Hipócrates também. Mas eu acho que é de lisura você falar para o paciente, olha, o que você quer fazer, como tudo na medicina, tem uma parte boa, tem uma parte ruim. Você vai fazer um tratamento de quimioterapia por quê? Porque se você não fizer e passar pelas dificuldades disso, você vai morrer mais rápido do seu câncer. Mas você vai ter todos esses efeitos colaterais. Por que as pessoas não falam isso quando elas falam de hormônio? O que eu mais trato hoje que é o mais difícil para mim e que me jogou de volta em livro de psiquiatria, por exemplo, né? Que é uma coisa extremamente específica da medicina, que você tem que ter uma habilidade tremenda, mas eu preciso ter a capacidade de identificar, porque quando eu preciso tratar, eu tenho meu médico de confiança, né? O médico de confiança é o Dr. Ari Gadelha, professor da escola, foi meu... Cara, o Ari, ele foi meu calouro, bicho, olha só, e hoje ele é um cara super bem sucedido, tenho um orgulho dele. Trata minha mãe também. Ari, um beijo pra você. E aí, assim, eu preciso saber identificar. Por quê? Porque os sintomas neurológicos do uso, né? Na verdade, eu vou te falar a expressão correta, porque quando a gente está à frente de uma droga, você tem o uso, o mau uso e o abuso. Tá? Eu tenho um paciente que tem um déficit hormonal incorrigível. Tá? Prescrevo testosterona. Está indicado, isso é uso. Né? Ele tem, por exemplo, um hipogonadismo hipergonadotrófico. Ele é incapaz de produzir testosterona, tem todos os efeitos e está todo sob os riscos de não ter esse hormônio funcionante. Porque o hormônio é que nem sal, Ivan. Muito é ruim, mas pouco é ruim igual. Os sintomas de síndrome de insuficiência parcial androgênica são os mesmos de hiperandrogenismo. É o mesmo sintoma. Aumento da gordura abdominal, aumento do risco de AVC, aumento do risco de doença cardiovascular, piora da função cognitiva, alteração da sensação de saciedade, fome, regulação disso. Tá? Eu tenho mau uso. Então, se você buscar na literatura, né, algumas síndromes depression-like, algumas, não todas, elas reagem positivamente ao uso da testosterona. Síndromes? Depression-like, são como depressões, como uma depressão, né? Mas por quê? Porque é aquilo que eu te falei, a testosterona ela muda a conformação, ela muda a função do cérebro e aumenta a percepção de beta-endorfina, tá? Então, essas síndromes como depressão, depression-like, elas, simulando essa depressão, elas acabam respondendo positivamente ao uso de testosterona. Testosterona é o tratamento para depressão? Não é. O tratamento para depressão é antidepressivo. Mas, né, é uma linha de tratamento de apoio secundário, terciário, quando existe refratariedade ao tratamento com antidepressivo. Tá na literatura, tá? Você tem trabalho de 2004 falando isso, para homens e mulheres, tá? Agora tem o abuso. Abuso não é a quantidade, Ivan. Abuso é quando você não tem indicação nenhuma e tá usando. Isso, por exemplo, o chip da beleza. Existe indicação de caçar beleza através de um implante hormonal? Não existe. Né? As pessoas colocam porque elas querem atingir ou elas acreditam que aquele uso vai fazer com que elas atinjam aquele determinado resultado. Isso não é verdade. Simplesmente não é verdade. Até porque você não pode acreditar aquilo que você acha de melhora como de fato uma melhora franca.
Então, até no monte de... mas engrossou minha coxa. Mas você viu que seu abdômen ele tá redondíssimo? Né? O que aconteceu com a sua voz? A menina tem que falar baixo, por quê? Porque ela falando baixo, ela consegue falar fino. Porque se ela for falar alto, Ivan, porra... E é impressionante a quantidade de mulheres que a gente nota com essa, né? E não fica. É estranho. É no mínimo que a gente chama de mixed feelings. É um sentimento misto, né? É uma estranheza. Né? De novo, sem julgar. Isso é o que é. Né? É o que existe, é o que acontece. Então o abuso não é a quantidade, é o uso sem a indicação. Então quando a gente atende uma pessoa numa situação de abuso, ou seja, ela usa sem uma indicação específica, o que a gente tem? A gente tem colaterais, que são os efeitos que vêm junto com o esteroide, que são indesejados. Aí você tem uma outra classe de efeitos, que são os efeitos adversos, os que podem acontecer. E o que eu não gosto? Eu não gosto porque o pessoal que é contra o esteroide, né, que, aliás, não é que é contra, porque todos os médicos são contra o abuso, Ivan. Mas as pessoas, elas se colocam como se fosse meio que time de futebol. Né? Eu sou contra essa droga. Não, o médico ele não é contra a droga. O médico, na minha opinião, ele tem que ser a favor do uso quando tem indicação e contra o uso, né? Ou cogitar o uso quando não existe essa indicação. Então quem fica levantando bandeira e fazendo, né, tanto para um lado quanto para outro, que são os extremos, né, para mim precisa de uma correção de curso. Por quê? Porque se você fica levantando essa bandeira contra, você não consegue sensibilizar o seu paciente. Sendo que só bastava mostrar e falar assim, cara, tem colateral. Você quer sentir isso? Porque assim, isso você sentir, o que vai representar para a tua vida? A pessoa vai mesmo, mais bônus ou mais ônus? A pessoa mesmo pesa e fala, realmente, isso daí eu não quero. Não quer. E assim, o que é esse desnível? Né? Os adoradores dos implantes hormonais, eles falam que é tudo de bom. Tem cara que fala que cura o câncer. Que nem um maluco que dava curso por ali, né? Que não era da medicina, era de outra área. Mas ele falava que curava câncer, né? Falava que tratava acne. Com testosterona, meu Deus do céu. Que maluco. Tem que dar um remédio. Do outro lado, o pessoal que é contra, né, faz uma propaganda difamatória. Não é assim que você conquista alguma coisa. Porque quando você difama um processo, você julga o paciente que está naquela situação. E está lá no juramento de Hipócrates, não julgar. E essas pessoas, elas fazem o quê? Pegam os efeitos adversos e falam que eles são efeitos colaterais. Está errado, não é. O efeito adverso é efeito adverso.